Existia um lugar nessa terra que era absolutamente perfeito, e era um jardim. O Jardim do Éden. Muito bem, o Jardim do Éden. E a história que vamos ouvir sobre o Jardim do Éden vem do livro Gênesis da o quê? Da Bíblia, muito bem, da Bíblia. Para os cristãos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade literal, um homem é tido como o anticristo, Charles Darwin. Por levar milhões de cristãos à perdição com um relato bem diferente da criação, a evolução pela seleção natural. Para eles é ultrajante Darwin ter sido enterrado aqui na abadia de Westminster, a mais alta honraria que a Igreja da Inglaterra poderia oferecer. Charles Robert Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809, morto em 19 de abril de 1882. Não me lembro de ter publicado sequer uma palavra diretamente contra a religião ou o clero. Acreditamos na criação graças à nossa fé no Senhor Jesus Cristo e na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém. Amém. A evolução, creio eu, é uma forma do ateu inventar um método de como chegarmos aqui, que não foi por Deus, que foi tudo por acaso. Se a teoria da evolução é um fato, a Bíblia deve ser falsa e somos todos uns burros ignorantes. Meus amigos, é preciso ter mais fé para crer numa teoria. Uma teoria não comprovada do crer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém. Uma das maiores questões que encontramos hoje é: a evolução é compatível com o cristianismo bíblico? Eu acho que a resposta é não. Não há disputa. Deus determinou o que é verdade, nos disse o que ele fez no Gênesis, a ordem que ele fez, e espera que acreditemos. No começo, Museu da Criação, Petersburg, Kentucky. Deus criou o céu e a terra. E Deus disse: haja luz. E Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto. E Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher os criou. E Deus disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. E a tarde e a manhã foram o sexto dia. De acordo com a última pesquisa de opinião, 46% dos americanos acreditam que o Gênesis relate a criação. Legal, agora olhem para cá e sorriam. 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 Agora olhem para os dinossauros naquela janela. Demonstrem medo! Muito medo! Jardim do Éden, exposição do Museu da Criação. Em nenhuma outra época nos últimos 300 anos houve um esforço tão grande em prol de uma interpretação literal da Bíblia, e especialmente o relato do Gênesis de Adão e Eva e a criação de 6 dias. O Senhor Deus disse: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie. E ele pegou uma de suas costelas e fez a mulher. O criacionismo é o ramo do cristianismo que mais cresce, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo todo. Eu escolhi crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela contém a primeira e segunda testemunhas oculares desses eventos. Então posso crer nela muito mais do que nos cientistas seculares que não estavam lá para ver as coisas. Se em algum lugar na Bíblia eu achasse uma passagem que dissesse que 2 mais 2 são 5, eu não questionaria o que estava lendo.
Eu acreditaria, aceitaria como verdade e faria o meu melhor para resolver e entender. Não consigo nem conceber. Uma coisinha que se arrastava no chão, virar macaco e depois humano. Isso parece loucura para mim. Quando temos gerações de pessoas sendo ensinadas que a evolução é um fato e que, portanto, o Gênesis não é verdade, que é preciso reinterpretar a Bíblia, por que não deveríamos fazer o que queremos? Não há nada absoluto, portanto, nós determinamos o que é certo e o que é errado. No Museu da Criação, quando você entra no beco do grafite, é para representar uma cultura no qual tiraram a base e o absoluto. Então, por que abortar um ser humano? Afinal de contas, livram-se de gatos, livram-se de crianças. Qual a diferença? Por que o casamento entre dois homens, duas mulheres ou quem quer que seja? Acho que Darwin sabia. O que estou ensinando terá um impacto profundo na humanidade. Um tipo de impacto que afasta as pessoas da crença de Deus, crença no Deus da Bíblia, para acreditarem no homem e nas palavras do homem. E ele tomou uma decisão. Eu vou fazer isso. Universidade de Cambridge, Inglaterra, 1828. Considerando quão ferozmente foi atacado, parece ridículo um dia eu ter considerado ser um clérigo. Eu não tinha a menor dúvida da veracidade estrita e literal de cada palavra na Bíblia. E logo me convenci de que nosso credo deve ser totalmente aceito. O sangue de Cristo. Não creio que ele acreditasse em toda a Bíblia. Ele não acreditava nos 6 dias da criação. Se presumir os dias da criação como dias comuns e pegar as genealogias da Bíblia, só chega a aproximadamente 6.000 anos. Não chega a milhões de anos. Se a ideia de milhões de anos não tivesse sido popularizada no final do século XVIII e início do XIX, Darwin nunca teria popularizado suas ideias de evolução. Nenhuma pessoa renomada nos círculos geológicos profissionais na época de Darwin, aos quais ele foi exposto, acreditava que a Terra tinha sido muito recentemente criada com vida em 6 dias e 24 horas. É preciso pensar no século XIX como um período de grande questionamento. Se pensarmos nos sistemas de canais, nas edificações, na colocação de gás, a construção de estradas de ferro, era um cenário que estava sendo escavado. Surgiam fósseis em toda parte. Coisas extraordinárias como mamutes e plesiosauros. Isso deu a prova de formas de vida muito primitivas nas camadas rochosas mais profundas, que as pessoas estavam começando a entender como sendo tempos imemoriais. Assim como também uma enorme diversidade de espécies que já não existiam mais na Terra. Um número enorme de espécies extintas. E as pessoas tinham que dar sentido a isso e não era possível dentro do período de tempo que a igreja estava promovendo. Darwin não trabalhou com nenhum geólogo que duvidasse que a Terra é inimaginavelmente antiga e cheia de relíquias de animais extintos. Em Cambridge, as referências dele eram clérigos naturalistas. Esses homens eram devotos, eram eticamente honrados, eram profissionalmente ambiciosos e faziam ciência para a glória de Deus. E foi com eles que Darwin aprendeu a ter ambição na ciência, até que veio a chance de velejar ao redor do mundo no HMS Beagle. Levou 5 anos. Começou apenas 3 meses após ele ter se formado em Cambridge, quando estava de braços cruzados indagando o que faria da vida. Ele foi convidado a bordo não como naturalista, mas como acompanhante do capitão. A viagem do Beagle foi a viagem mais importante já feita. O que eu vejo lendo os relatos de Darwin é sua empolgação, seu encantamento, seu amor pelo mundo natural. Ele estava num tipo de paraíso. Entre as cenas que mais me impressionaram, nenhuma superou em sublimidade as florestas primordiais, intocadas pelo homem. Templos repletos de produções variadas do Deus da natureza. Ninguém pode ficar indiferente nessa solidão.
e não sentir que há mais ao homem que o mero sopro de seu corpo. Nessa viagem de quase 5 anos, o maior período de tempo que Darwin passou a bordo foi de 48 dias. E ele nunca perdeu uma oportunidade. Assim que o navio chegava no porto, ele comprava ou alugava um cavalo, às vezes acompanhado, às vezes sozinho, e ia pelas colinas dos Andes ou pela costa, olhando formações costeiras, desertos. O tempo todo descrevendo, anotando tudo. Ele considerava que era um dever dele. Era por isso que estava lá. E ele não ia desperdiçar o seu tempo não fazendo nada. Tinha que sair e explorar aquela face da rocha e ver o que podia achar. Darwin não estava apenas interessado na crosta terrestre e na formação de seus aspectos. Ele estava interessado nos restos de vida dentro dessa crosta, animais extintos. A cada nova paisagem que ele via, cada parte do cenário, cada nova diversidade de grupos de espécies davam a ele mais e mais provas de que não. Isso não aconteceu num grande estalo de criação. Essas montanhas, lagos e paisagens costeiras extraordinárias mudaram imperceptivelmente ao longo de milhões e milhões de anos. Mas enquanto tudo isso acontecia, Darwin passava por mudanças profundas em si mesmo. Darwin tinha deixado os confortos de sua vida de classe alta inglesa e, pela primeira vez na vida, ele se deparou com a extraordinária violência e crueldade. Quando estava no Chile, houve um grande terremoto e toda a compreensão de mundo dele mudou. A terra sólida, a base da nossa vida, está tremendo. E, como ele viria a descobrir um dia ou mais depois, houve em Concepción um sofrimento enorme. A catedral tinha desabado, enterrando nos destroços vários devotos. Ele deve ter começado a pensar: tem alguma coisa errada aqui. Esse não é um Deus de amor. Provavelmente o episódio mais arrasador durante a viagem foi o encontro dele com a escravidão. Ele tinha lido sobre escravidão. Tinha lido. E aí, na viagem do Beagle, e quando botou os pés no Brasil, ele viu em carne viva. Ele encontrou instrumentos de tortura. Ele viu homens adultos agachados de medo. Viu crianças abusadas por seus senhores. Ele foi profundamente afetado pelo que alguns humanos eram capazes de fazer a outros humanos a quem eles consideravam animais. Faz o sangue ferver, o coração tremer, pensar que nós ingleses e nossos descendentes americanos, com seu arrogante grito de liberdade, tenhamos sido tão culpados. Darwin tinha empatia por todas as criaturas que sofrem. Não consigo ver tão claramente como os outros e como eu deveria desejar ver prova de desígnio e beneficência em todos os nossos lados. Parece-me haver muito sofrimento no mundo. Não consigo me convencer de que um Deus beneficente e onipotente tenha criado as Ichneumonidae com a intenção proposital de se alimentarem dentro dos corpos vivos de lagartas. Ou que um gato deva brincar com um rato. Se os professores dele o tivessem ensinado que esse mundo não é como era antes, que mudou por causa do pecado, talvez se o tivessem ensinado a verdade sobre a história do Gênesis, ele teria reagido diferente à questão da morte e do sofrimento. Nós estamos sofrendo o impacto do pecado de Adão e isso é bem difícil. E o Senhor diz para amarmos uns aos outros e suportarmos nossos fardos, e é o que tentamos fazer aqui no Refúgio de Repouso. Deus se preocupa conosco. Deixe Deus cuidar dessas preocupações. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês creem nisso?
Ele irá salvá-los. Mais ou menos umas 170 pessoas vêm aqui jantar. Boa parte delas pede abrigo também. Esses realmente são desabrigados. Muitos deles sofreram abuso sexual, negligência, caíram no álcool e nas drogas, e sabe-se lá por qual razão. Alguns até compartilham de que é esse o seu último recurso. Muita gente pergunta como um Deus de amor pode permitir que tanta maldade e tanto sofrimento aconteçam. Eu não creio que haja uma resposta clara, porque não entendemos a mente de Deus, por exemplo. No entanto, o Senhor não faz nada sem propósito. Algumas das provações pelas quais passamos vão nos fortalecer e nos dar sabedoria. Não costumamos aprender a ter força, sabedoria e fé de forma fácil. Aprendemos com as provações. Além disso, vivemos em um mundo caído. No Gênesis, diz que não começou assim, mas graças a uma decisão tomada pelo homem. Graças ao anjo da luz, Lúcifer, estar lá e tentá-lo. Agora vivemos em um mundo caído e essas coisas horríveis acontecem. Caverna dos Pesares, Museu da Criação. Toda morte e sofrimento que vemos não vem de um Deus criador. O pecado é responsável pelo que nós vemos aqui. Então o objetivo dessa sala é esclarecer a cristãos e não cristãos que não é culpa de Deus haver morte e sofrimento no mundo. É nossa culpa porque nós pecamos em Adão.